ZYK 648, Rádio Francisco Alves de Santa Rita do Passa Quatro, apresenta o seu programa Coisas Nossas, o programa que tem a finalidade de informar, esclarecer, orientar e educar. Nesta edição de domingo, é com muito prazer e muita honra que teremos a entrevista do santarritense Mário Matoso. Seu Mário Matoso, inicialmente o microfone de Coisas Nossas para a sua saudação ao ouvinte. Aos conterrâneos santarritenses, os meus sinceros cumprimentos, desejando-lhes uma boa tarde. Vamos tentar não cometer aquela falha que acontece sempre com todo cidadão, que um dia chega a ficar popular de uma maneira tal que se conhece o nome da pessoa e os demais detalhes que se julga importante, às vezes passa para o esquecimento. Então, o caso do seu Mário Matoso, pessoa sobejamente conhecida, que os adultos sabem admirar, que os jovens sabem admirar, que a nossa criançada sabe dizer o seu nome. Mas acontece que às vezes deixamos de lado os detalhes que julgamos importantes. Então, para que não aconteça isso com o seu Mário Matoso, vamos a uma ficha técnica do seu Mário Matoso. Seu Mário, inicialmente, o senhor poderia nos declinar o seu nome completo e a data e o local do seu nascimento? Nasci a 9 de novembro de 1902, nesta cidade, precisamente no prédio reformado onde se instalou como é que chama os 5 minutos. A Avenida Severino Meirelles, número 1028. Seu Mário, o nome dos seus pais? Meus pais foram Evaristo Cândido Matoso, natural de Airuoca, Minas Gerais, e Ana Matoso, natural da Itália. A esposa do senhor também é santarritense, seu Mário? Minha esposa nasceu em Santa Cruz das Palmeiras e o seu nome completo é Benedita Ramos Matoso. Quantos filhos teve o casal? Tivemos ao todo 6 filhos. Um homem, infelizmente, de saudosa memória já, falecido, e 5 mulheres, professoras, todos casados. Como chefe de família, seu Mário, o senhor se sente compensado de tudo aquilo que sonhou para seus filhos? Como chefe de família modesto, sonhei dar a meus filhos uma educação com a qual pudessem sentir-se capazes de se realizarem na vida e me julgo plenamente compensado. Seu Mário, seria seria um abuso de nossa parte perguntar para o senhor a quantidade de netos que o senhor tem? Tenho ao todo 20 netos. 9 homens e 11 mulheres. Seu Mário, como pai, quais as qualidades que mais procurou incutir na formação do caráter de seus descendentes? Procurei sempre transmitir aos meus descendentes aquilo que julgo haver herdado de meus maiores: integridade moral,
modéstia, civismo, coragem e disposição para o trabalho. Seu Mário, o senhor poderia nos dizer quais as escolas que frequentou? Frequentei, quando criança, o Grupo Escolar Prudente de Moraes, em São Paulo, até o 3º ano. Depois, Ginásio Diocesano São José, em Pouso Alegre, Minas Gerais, curso elementar. O extinto Colégio Progresso desta cidade, fundado em 1912 pelo saudoso Dr. Elias Escobar Júnior e posteriormente de propriedade do também saudoso Padre Armando Guerrazzi. O ginásio Pedro Sanches, em Poços de Caldas, Minas Gerais, até o 1º ano. E, finalmente, ginásio do Estado em São Paulo, até o 2º ano. Temos conhecimento que o senhor lecionou no antigo Ginásio Municipal de Santa Rita? Sim. Lecionei no antigo Ginásio Municipal e Escola Normal Livre de Santa Rita, e dentre os alunos particulares aos quais lecionei, recordo-me dos seguintes que se projetaram com brilhantismo na vida, cujos nomes declino com a devida vênia e grande satisfação. Senhor José Jareta Filho, atual secretário do Instituto de Educação Estadual Nelson Fernandes desta cidade, Dr. Moacir Simões, advogado e chefe graduado de importante setor da Guarda Civil de São Paulo, Dr. Olinto Denardi, advogado, atualmente delegado de polícia, numa das delegacias da capital. Não posso negar que senti a mais empolgante satisfação ao tomar conhecimento da vitória desses esforçados elementos, cujos alicerces, sem dúvida, ajudei a construir, mas a sua própria força de vontade deve ser atribuída com admiração. É de nosso conhecimento ainda, seu Mário, que o senhor participou ativamente, em diversas ocasiões, de quase todas as entidades santarritenses. Poderia, por gentileza, enumerar todos estes cargos? Politicamente, exerci os cargos de vereador e de prefeito municipal interino em época anterior a 1932 e, posteriormente, o cargo de presidente da União Democrática Nacional, UDN. Representei também o nosso município no Rio de Janeiro, votando como delegado dos empregadores na primeira eleição trabalhista levada a efeito no regime getulista, cuja data não me ocorre no momento. Relativamente às entidades privativas de nossa terra, lembro-me de haver, com muita honra, mas sem vaidade, exercido os seguintes cargos: presidente do extinto Clube Atlético e Recreativo São Sebastião, presidente do extinto Rotary Club de Santa Rita, onde se lançou a semente da fundação da atual Cooperativa de Consumo Popular de Santa Rita, presidente da extinta Associação Comercial de Santa Rita, presidente da Associação Atlética Santarritense, presidente da extinta Sociedade Cinematográfica Santarritense do Cine Santa Rita, presidente da Comissão Administrativa das Obras da Matriz de Santa Rita durante a execução da sua pintura interna, tesoureiro da Legião Brasileira de Assistência desta cidade, tesoureiro da Santa Casa de Misericórdia, presidente da Sociedade Litero-Musical Otávio Bueno de Camargo,
Estes foram os cargos que me recordo haver exercido, creio que todos não remunerados, em cujo desempenho coloquei sempre acima dos meus os interesses da coletividade. Vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos a seguir. O programa Coisas Nossas prossegue sua entrevista com o santarritense Mário Matoso. Senhor Mário Matoso, sabemos que o senhor já foi alvo de várias e inúmeras homenagens e detém vários e honrosos títulos. Gostaríamos que o senhor fizesse menção sobre algumas dessas homenagens e algum comentário a respeito de alguns desses títulos que o senhor de momento se lembra. O título, de fato, para mim, muitíssimo honroso, com que fui agraciado em sessão solene realizada no recinto da Câmara Municipal, e do qual foi portador o ilustre santarritense, professor José Porfírio, é um documento da Sociedade Geográfica Brasileira, conferindo a medalha Brigadeiro José Vieira Couto de Magalhães, oficializada pelo decreto de 23 de agosto de 1962, do excelentíssimo senhor governador do Estado de São Paulo, e diz textualmente: ao poeta Mário Matoso, em consideração a seus méritos pessoais e dedicado culto à história pátria brasileira. São Paulo, 22 de janeiro de 1968. Cumpre-me acrescentar que, na mesma oportunidade, receberam também idêntica medalha os ilustrados conterrâneos, professor Antônio Calixto Leal, professor Jaime Nori, além dos notáveis santarritenses de coração, padre Diógenes naquele tempo, padre Diógenes da Silva Matos, e o consumado beletrista, senhor José Rodrigues Palhares. O senhor tem ainda outros títulos, talvez de momento o senhor esteja passando desapercebido, mas e o tico-tico, seu Mário? O primeiro tico-tico eu recebi na primeira semana Zequinha de Abreu, quando era prefeito o Antônio Calixto Leal. Foi uma homenagem que me prestaram no Delta Clube, e quem me fez a entrega desse tico-tico foi o cantor Paraguaçu, que estava nessa ocasião presente. O senhor tem ainda um segundo tico-tico. Esse segundo tico-tico também ainda na ocasião do Calixto Leal como prefeito, foi pelo concurso do hino a Santa Rita, que me fizeram presente. Muito bem. Do chefe de família e do homem público, passemos agora ao poeta. Senhor Mário Matoso, desde que idade o senhor começou a compor versos? Acredito que comecei a compor meus primeiros versos talvez aos 14 ou 16 anos. Versos, é claro, que não foram publicados. De que época, senhor Mário? Então, o senhor teve versos publicados. Daria para o senhor lembrar? Os versos? Versos do senhor que passou a ser publicados.
Talvez quando eu, em 1900 e mais ou menos em 1918. Seu Mário, ser poeta exigiu do senhor muito estudo ou foi uma veia artística descoberta e burilada com o passar do tempo? Eu acredito que a poesia brota espontaneamente da alma do poeta, mas para que possamos atingir a perfeição colimada, temos que nos amoldar às regras de versificação, rima e métrica ditadas pelos mestres. E isso exigiu do senhor uma passagem por bancos de escola? Naturalmente. É preciso que a gente conheça pelo menos a língua portuguesa para escrever versos bem escritos. Seu Mário, o senhor tem atualmente publicado uma edição em livros, denominada Flâmulas e Flores. Sabemos também que o senhor tem um repertório que, se fosse compilado em livros, daria aproximadamente uns 3 volumes. O senhor pretende fazer a edição dessas poesias inéditas ainda do senhor? O meu livro de versos foi impresso no primeiro semestre de 1965 pela Brasília Editora e foi lançado sob os auspícios da Casa do Poeta, entidade cultural fundada pela saudosa poetisa Colombina, na sede do Centro do Professorado Paulista, a Rua Antônio de Godoy, em São Paulo. Compareceram à reunião, além dos diretores da Casa do Poeta, que fizeram a apresentação do neófito e sua obra, um número considerável de pessoas amigas, na sua maioria santaritenses, cujo comparecimento muito me sensibilizou. Concedi na oportunidade inúmeros autógrafos, bastante feliz com a demonstração de apreço de amigos e conterrâneos, que hei de sempre lembrar com admiração e saudade. Amigos atenciosos dos jornais Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo fizeram a cobertura fotográfica e jornalística, sendo este último órgão da imprensa paulistana representado espontaneamente pelo nosso saudoso conterrâneo Manuel dos Reis Araújo. Mas o senhor tem uma quantidade de sonetos, poemas e poesias que daria para editar mais 2 ou 3 livros, seu Mário. O senhor pretenderia editar ainda esses livros? Eu tenho ainda bastante poesia para editar pelo menos mais 3 livros. E estou aguardando uma oportunidade de poder fazer mais esse lançamento, que no momento não me é possível. Mesmo porque hoje a poesia parece que está muito abandonada. É difícil encontrar-se quem queira editá-las. Mas a poesia de boa qualidade sempre tem o seu lugar, seu Mário. Temos certeza, o senhor conseguirá editá-los. É um problema apenas de oportunidade. Mas, seu Mário, o senhor estava, durante a nossa entrevista, nos dizendo que o nosso conterrâneo Salomão Esper fez uma publicação e a gravação de uma poesia do senhor no exterior. O senhor poderia nos contar com detalhes este fato? Essa poesia que foi publicada no exterior foi levada
pelo Salomão Esper, meu genro, para os Estados Unidos, na ocasião do lançamento dos 4 americanos que foram à Lua. E eu havia escrito um soneto dedicado aos 4 astronautas, e ele fez uma gravação e me trouxe um disco que está em meu poder. A gravação foi feita na Voz da América? Sim, foi feita na Voz da América. E por uma deferência toda especial do senhor Mário Matoso, vamos ter a oportunidade de ouvir a gravação na voz do santarritense Salomão Esper, da poesia do senhor Mário Matoso, lançado por ocasião da subida dos 4 astronautas americanos à Lua. O arrojo da audácia do impossível, através dos mistérios do infinito, leva a angústia infeliz do nosso grito, as lágrimas de um orbe inconcebível. Desperta em cada coração contrito a lira da esperança mais sensível, para um hino de paz indestrutível que envolva no seu elo o mundo aflito. Possam as almas todas do universo, na comunhão de um rápido momento, seguir-te a luminosa trajetória. E possas tu trazer música e verso, paz e harmonia, sonho e sentimento, para que o mundo escreva nova história. O senhor ainda pretende fazer um comentário a respeito do disco que acabamos de ouvir, não é, seu Mário? Sim. Esse disco foi gravado em estúdios nos Estados Unidos. Da Rádio América. Não é? É Rádio América, não? Exatamente, é Voz da América, seu Mário. É a Voz da América. E tem ainda um detalhe interessante que o senhor gostaria de nos informar, não é isso mesmo? A respeito de um poeta chileno? Sim. Um poeta chileno também colaborou e está impresso nesse disco. Além de outros comentaristas ingleses que falaram também a respeito do lançamento da astronave à Lua. Sentinelas da Pátria foi um hino que o senhor fez dedicado ao tiro de guerra local e mereceu uma gravação da Chantecler, hino este que temos notícia tem percorrido o Brasil inteiro, não é isso, senhor Mário? Sim, é verdade que o talentoso professor Otávio Bueno de Camargo musicou a marcha hino, Sentinelas da Pátria, que escrevi em homenagem ao tiro de guerra local e que a Chantecler gravou primeiro em disco simples e depois em LP divulgado no Brasil inteiro e denominado Monumentos Musicais. É de se lamentar que a gravadora não haja aposto ao nome da letra e música a dedicatória ao brilhante tiro de guerra local. E sobre o hino a Santa Rita, senhor Mário, poderia nos dizer alguma coisa a respeito, principalmente da fase em que o senhor teve conhecimento de ter sido o vencedor com a letra no concurso para a escolha do hino a Santa Rita? A emoção que senti quando escolheram a minha letra para o hino de Santa Rita do Passa Quatro
foi apenas a satisfação humilde de poder prestar a melhor homenagem à terra que me serviu de berço. É de justiça realçar que, para tanto, concorreu, por certo, a música do inspirado maestro santarritense, professor Otávio Bueno de Camargo, a quem rendo minha homenagem, cumprimentando também, com a mais sincera fidalguia, aqueles que comigo competiram. E mais uma vez, através da gentileza toda especial e da atenção do seu Mário, vamos ter o prazer de ouvir o hino à nossa querida cidade. Há 100 anos a mão delicada de uma santa num gesto de amor atirou sobre a serra azulada pequenina semente de flor. A seguir uma chuva de rosa dispersou o clarão do arrebol. E surgiste cidade formosa na paisagem batida de sol. Salve, salve, alvorada de glória, que me deste esse berço feliz. Foste a fímbria de ouro da história, foste a origem da minha raiz. És agora a mansão da alegria, onde a vida desperta a cantar. Santa Rita, cidade e poesia, meu brasão, minha luz, meu altar. Flor suave de graça e de sonho, paraíso do amor imortal. Feito verso em teu seio deponho, aventura do meu ideal. Quando canto estas notas supremas, és a alma da minha canção. Santa Rita, precioso poema que abre o livro do meu coração. Salve, salve, alvorada de glória, que me deste esse berço feliz. Foste a fímbria de ouro da história, foste a origem da minha raiz. És agora a mansão da alegria, onde a vida desperta a cantar. Santa Rita, cidade e poesia, meu brasão, minha luz, meu altar. Não suplanta a beleza emotiva tudo quanto de ti se disser. És a flor de vaidade mais viva deste povo que tanto te quer. És a fonte dos bens que desfruta na vertigem da vida fugaz. És clarim nos momentos de luta, é oração no silêncio da paz. Salve, salve, alvorada de glória, que me deste este berço feliz. Foste a fímbria de ouro da história, foste a origem da minha raiz. És agora a mansão de alegria, onde a vida desperta a cantar. Santa Rita, cidade e poesia, meu brasão, minha luz, meu altar. Ergue altiva a bandeira mais nobre pelos áureos caminhos de luz. Dê-me sempre o valor que me cobre, a emoção que me arrasta e conduz. És o leme de um povo idealista no conjunto da pátria viril. Clara estrela no céu do paulista, pingo d'água no mar do Brasil. Apenas para fazer um reparo, o hino de Santa Rita, na letra do senhor Mário Matoso, essa gravação não possui a música do professor Otávio Bueno de Camargo, e sim a música do conhecido cantor e compositor Paraguaçu,
Não é isso mesmo, seu Mário? É. Acontece que o hino de Santa Rita, com a música do professor Otávio Bueno de Camargo, não se sabe por que ainda não foi gravado. O senhor poderia nos dizer, seu Mário, o porquê dessa demora na gravação do hino da nossa cidade com a letra do professor Otávio Bueno de Camargo e a poesia do senhor? A banda de música de Tatuí, que fora combinado com a prefeitura municipal, mas até hoje não conseguimos a presença do hino aqui na cidade. Qual é a poesia que mais agrada ao senhor, seu Mário? Além das poesias, eu tenho uma peça denominada Lampião, uma comédia, já levada ao ar através da Rádio Francisco Alves, pelo Teatro Santo-Ritense de Estudantes, sob a direção do culto professor Alcides de Carvalho, e posteriormente encenada pelo Teatro da Juventude Santo-Ritense, comandado pelo esforçado jovem Antônio Francisco. Escrevi também um drama que será, em breve, revisto e apresentado aos admiradores desse gênero de diversão, denominado Imposturas de Cupido, drama em 3 atos. Seu Mário Matoso, poderíamos agora oferecer ao nosso ouvinte alguns dos poemas que o senhor tem editado? Pois não. Fico satisfeito com o pedido e espero poder ouvi-lo também. Então vamos ouvir os poemas Tiradentes, Apoteose, a Asa e Natal, do grande santarritense Mário Matoso, na voz do extraordinário Salomão Esper. Tiradentes. O patíbulo infame em que espiaste o crime do teu sonho, que contraste, é o mais soberbo pedestal da história. Foram 20 degraus para a agonia, e são hoje 2 séculos de glória. Temerário, encaraste nesse dia o ideal, o sonho, a aspiração suprema de um povo escravizado. Sem revolta, sofreste a prova extrema, e herói e mártir, lívido o semblante, tristonho e só, mas corajoso e amigo, subiste os 20 passos do pecado para alcançar o prêmio do castigo. Veio de ti, messiânico gigante, o mais forte matiz, o sangue, a essência com que se escreve o prólogo ao poema da nossa independência. Precursor, foste apenas o delírio, a esperança, a crisálida latente, o desejo e a ansiedade de uma ilusão frustrada. Mas o espinho pungente do martírio desabrochou em flor, e a flor frutificada difundiu pela pátria a vívida semente da liberdade. Tempo houve em que olvidaram o teu vulto, e a falsos deuses se rendeu o culto da glória fácil, mentirosa e vã. Mas do teu pedestal de Vila Rica, tua cabeça ainda pontifica sobre o ontem, o hoje e o amanhã.
pode ofuscar-se a glória de quem vivo se embriaga no incenso da lisonja. Não ao que a pátria se rendeu, cativo ao sonho, ao ideal, e os lábios embebeu na amarga esponja de lágrimas ungida. A história não olvida o ingente sacrifício e respeita a grandeza do suplício. O mártir é imortal. Tiradentes, teu sangue é o óleo que alimenta a lâmpada votiva do ideal de toda a nacionalidade. Seja, pois, tua memória rediviva. Foste o predestinado e na tormenta caíste em holocausto à liberdade. No altar da pátria esfoliem-se as capelas das folhas do civismo e do respeito. Na ternura do culto às causas belas, pulse hoje um coração em cada peito. E uníssonos brademos reverentes: salve, grande entre os grandes, Tiradentes. Apoteose da asa. Nas asas do infinito rola o mundo através dos séculos. Fremente abre asas de luz o sol vermelho e quente. A inércia do granito é, na sua algidez, como a asa de um grito de desespero a arder numa garganta muda. Na salsa imensidão solitária e desnuda, a asa verde do mar, liquefeita nas ondas, enrola turbilhões de esmeraldas redondas que as praias de alabastro estendem em lençóis de asas brancas de espuma. O próprio pó se esfuma, eleva-se de rastro e tem sonhos de astro quando voa a fulgir na vertigem do vento. E a humanidade escrava, qual Prometeu, atada ao Cáucaso da vida, abria para o céu a asa do olhar tristonho e procurava Deus na asa do pensamento. Dentro do coração, como um vulcão em lava, ardia a asa ideal da ilusão e do sonho. Ter asas de condor, como Ícaro, buscar o coração do sol, ver do infinito azul a terra pequenina como um átomo a rolar pela amplidão do espaço. Vestir-se do esplendor das sedas do arrebol e distender no céu asas rijas de aço arrancadas ao mito e com a mão tocar a estrela peregrina engastada no azul sidéreo do infinito. E a um cérebro genial disse Deus: sonhador, levanta-te e trabalha. Dentre as asas do amor procura e hás de encontrar também as do condor. É preciso arrancar o homem à mortalha do pó em que rasteja. A alma contrita adeja nas asas do ideal. E eu farei realidade o sonho inconcebível e te darei o alvor das asas do impossível, tornando-te imortal. E tu, gênio da pátria, abriste asas de glória no arrojo da amplidão, na conquista do espaço. Tinhas agora o sol mais perto do teu braço, nuvens à tua mão e o domínio do céu na pauta azul da história.
quebraste o milenar encanto à inerte esfinge. O caminho do céu estava aberto. Agora, a asa do tempo o horizonte restringe e o longe é quase perto. Mas o gênio também tem o seu horto e as horas de amargura. A asa do bem alçaste esplendente na altura, como um prêmio feliz ao progresso e ao conforto. Deturparam-te o sonho, e a asa branca de luz distendida jovial ao homem que trabalha, levando para o céu o silvo da metralha, no coração gravou-te a sombra de uma cruz. Queimaram-te na alma o sonho soberano. Olhos rasos de pranto, humilde e solitário, buscando a paz e a calma, seguiste silencioso a trilha do Calvário, à fimbre azul do oceano. E o teu coração triste, aureolado de mágoas, brasileiro condor, como uma chaga aberta à luz do desencanto, cerrou a asa de lis do teu sonho de amor. E a morte que liberta premiu-te a asa de sol da pálpebra dorida, e rolaste no alvor de uma praia deserta, como asa partida, estirada ao clamor oceânico das águas. Salve, glória da pátria, assombro universal, gigante da amplidão, dominador do espaço. Da terra no regaço descansa o coração nas asas do ideal, nas asas que sonhaste. Se contigo levaste a esperança ilusória de dar à humanidade infeliz sofredora asas de liberdade e alma de sonhadora, que o arminho da saudade na asa ardente do verso erga hinos de ouro através do universo. A asa que ficou presa ao destino da história. E a força do teu gênio, esplêndida e latente, aberta para a paz, para o amor e a bondade, vibre e pulse ao rolar dos séculos, presente na asa branca da glória e da imortalidade. Natal. Há 2000 anos quase, na humilde estrebaria da pequena Belém, quando a noite estendia o manto alvo de gaze de uma neblina fria, para o mundo tristonho surgia, como em sonho, o Filho de Maria, Jesus de Nazaré. Aquele que haveria de dar ao coração uma expressão mais rica, pela força do bem, pelo calor da fé, pelo impulso e extensão da virtude e do amor que exalta e purifica. A estrela de Belém anunciou o advento. Vieram os reis magos e trouxeram presentes em honra do Messias, daquele que haveria de erguer um monumento de fé, luz e esperança, num mundo de alegrias, sem falsos e pressagos salvadores dementes que pregam na mentira a bem-aventurança. E assim, da humildade, um Deus feito menino, na pureza do amor, messiânico lirismo, criou o cristianismo, esse hálito divino que deu força e valor aos mártires da fé, para que o mundo ateu, egoísta, material, descobrisse afinal, dentro do próprio eu, a grandiosa expressão do amor universal. Veio depois a lenda meiga e deliciosa do bom Papai Noel, o velho que na noite calma e silenciosa e compassiva e mansa, barbas brancas de neve, nas costas carregando um saco de papel, com mimos e presentes, passa lépido e breve,
colorindo a ilusão, os sonhos inocentes e a alma da criança. Cultivemos a lenda, ergamos à inocência um hino de esperança. Possa ele encontrar no altar da adolescência segurança e bondade, descortino e virtude, para neles plasmar a própria mocidade e erguer um mundo ideal, livre da sombra rude da inveja, da traição, do crime e da loucura. Somente o cristianismo, a mística, o idealismo daquele que na hora amarga da tortura fez do próprio coração o vocábulo simples, leve, curto, mas sublime que se chamou perdão. Somente essa doutrina inspirada no amor, na graça que redime, no sonho e na ternura, pode trazer à terra ingrata e pequenina a paz que em vão procura. Jesus, neste Natal, desce de novo à terra. Abre os olhos dos bons e os corações dos maus. Mata os germes da guerra. Expulsa Satanás. Salva o mundo do caos. Conclama a mocidade, o velho, o rico e o pobre para a luta mais viva, para embate mais nobre, numa aurora festiva, para a glória da paz. Mas, se preciso for, sobe de novo a encosta rude do Calvário, levando a tua cruz, sofrendo a mesma dor, e reproduz a cena amarga do martírio. Que o mundo, revivendo o drama extraordinário, sinta no olhar arder a lágrima piedosa. E aos raios da tua luz, que cada coração seja um botão de rosa e cada alma um lírio. Seu Mário, temos que fazer aqui uma ressalva, a pedido da sua esposa, Dona Petita, que o número de netos são 10 homens e 10 mulheres. Certo? E o programa Coisas Nossas ainda escolheu, dentre as obras do senhor, uma para oferecer ao nosso ouvinte, denominado Poema à Minha Terra. Vamos ouvi-la. Poema à Minha Terra, musicado pelo saudoso Paraguaçu. Há 100 anos, a mão delicada de uma santa, num gesto de amor, atirou sobre a terra, a serra azulada, pequenina semente de flor. A seguir, um perfume de rosa despertou o clarão do arrebol, e surgiste, cidade formosa, na paisagem batida de sol. Salve, salve, alvorada de glória, que me deste este berço feliz. Foste a fímbria de ouro da história, foste a origem da minha raiz. És agora a mansão da alegria, onde a vida desperta a cantar. Santa Rita, cidade e poesia, meu brasão, minha luz, meu altar. Flor suave da graça e do sonho, paraíso do amor imortal, feita verso, em teu seio deponho a ventura do meu ideal. Quando canto, és a nota suprema, és a alma da minha oração. Santa Rita, precioso poema que abre o livro do meu coração. Não supera a beleza emotiva tudo quanto de ti se disser. És a flor da vaidade mais viva deste povo que tanto te quer. És a fonte dos bens que desfruta na vertigem da vida fugaz. És clarim nos momentos de luta e oração no silêncio da paz. Ergue altiva a bandeira mais nobre
pelos áureos caminhos da luz. Dá-me sempre o valor que me cobre, a emoção que me arrasta e conduz. És o lema de um povo idealista no conjunto da pátria viril, clara estrela no céu do paulista, pingo d'água no mar do Brasil. Seu Mário, os microfones de Coisas Nossas para o comentário que o senhor ainda desejar fazer e para as suas despedidas ao nosso ouvinte. Nesse final de entrevista, cumpre-me agradecer a consideração dispensada ao modesto rabiscador de versos, cumprimentando-os pelo esforço empreendido à cata de elementos propícios ao desenvolvimento da ilustração e da cultura, como seja, no caso, o exercício da pesquisa, sempre tão necessária em todos os setores das atividades humanas. Ainda uma vez, muito grato e felicidade no resultado do esforço desenvolvido. Muito obrigado. O programa Coisas Nossas quer agradecer a esse extraordinário santarritense, Mário Matoso, que já faz parte de nossa história, juntamente com sua pena e suas obras. De nossa parte, nosso muito obrigado. E tenham todos uma boa tarde.